Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é conhecer os tipos de redes de computadores. Venham comigo. Vamos embora. Por definição, o que é uma rede? Uma rede é um conjunto de computadores interconectados, um conjunto de dispositivos computacionais interconectados com o objetivo de quê? De compartilhar recursos. E o que pode ser compartilhado em uma rede? Imagine, no escritório, se eu tenho 30 pessoas trabalhando, é ideal que cada um tenha o seu computador, mas eu vou precisar ter 30 impressoras? Não. É lógico que qualquer um vai querer imprimir, mas eu não preciso ter 30 impressoras. A impressora pode ser um recurso compartilhado na rede. Assim como eu não vou querer ter 30 internet. Eu vou querer ter uma conexão robusta com a internet compartilhada para esses 30 usuários. Até porque nem sempre estão os 30 o tempo inteiro acessando a rede. Então, se eu tenho uma conexão compartilhada, uma conexão boa compartilhada, o desempenho vai estar relacionado com a quantidade de usuários da rede naquele momento. Então, é possível que a rede fique muito rápida, é possível que a rede atenda a demanda. Então, nota, a intenção da rede é permitir a troca de informações e, com isso, aumentar a celeridade dos processos, permitir o compartilhamento de recursos e, com isso, reduzir custos. São várias as benesses da gente ter uma rede de computadores. Agora, percebam nessa teoria que a gente já define a rede como sendo um conjunto de dispositivos computacionais. No passado, eu colocaria um conjunto de computadores. Agora eu falo de dispositivos computacionais. Por quê? Porque a gente tem uma série de equipamentos que não são computadores, mas que são computadorizados. Por exemplo, uma TV Smart. A TV Smart, ela não é um computador, mas ela tem um processador, ela tem memória, ela vai ter o controle para a entrada de dados. A televisão vai permitir que você leia seu e-mail, que você acesse o Netflix, que você desfrute da internet. Hoje, eu pouco vejo a TV aberta e nem assino mais TV a cabo. Hoje, basicamente, eu só uso a TV para streaming. É Netflix, Disney, HBO, Prime. São cada vez mais serviços oferecendo vídeo sob demanda através da internet. Então, a TV é um exemplo de dispositivo conectado hoje em rede. A impressora, câmeras. Quem hoje em dia não quer ter uma câmerazinha em casa por uma questão de segurança e poder acessar ela do celular de qualquer lugar? As câmeras hoje estão conectadas à rede. Professor, o que é isso aí do lado? Aqui eu lembrei do professor Diego. O Diego Carvalho, ele, numa das viagens que ele fez, ele trouxe, olha aí, gente, uma torradeira Wi-Fi. No primeiro momento eu fiquei perguntando para ele, Diego, para que tu comprou uma torradeira Wi-Fi, meu filho? E aí ele me explicou que a torradeira, ela consulta de manhã, quando ele vai, se preparar lá para ir para o Tesouro, a torradeira dele consulta a internet para ver a previsão do tempo. E aí ela tosta no pão se vai fazer sol, se vai chover. E assim ele anda sempre prevenido. Um guarda-chuva ou não. Gente, o que é isso? Bom, eu diria que isso é uma bugiganga. Isso é um gadget. Isso também pode cair na prova. A gente tem questão de concurso perguntando o que é um gadget. Gadget. Sei lá, fala do jeito que se escreve, gadget. O que é isso? Uma bugiganga. Então, hoje,
cada vez mais a gente tem coisinhas conectadas, né, coisinhas bem acessórias, com características bem específicas, relacionadas à área de tecnologia, que podem ser genericamente chamadas de gadgets, bugigangas tecnológicas. Legal? Aqui eu tenho um outro exemplo, né, que é um quadrinho que fica exibindo fotos. É como se fosse um porta-retratos digital. É isso. É um porta-retratos digital. É bem legal, né? Porque você tira a foto na rua, a foto ela vai para a nuvem e aí você sincroniza com o teu porta-retrato. Né? Você vai tirando as fotos e em casa já vai ficar aparecendo dinamicamente aquelas fotos. Cuidado. Porta-retrato Wi-Fi. Maneiro, maneiro. Então, vivemos hoje uma rede composta por inúmeros equipamentos computadorizados, não somente computadores. Bom, vamos pegar já uma questão definindo uma rede. Lembrando que é uma aula teórica, mas as questões são necessárias para você fixar essa teoria, para você ver exatamente como um assunto pode ser abordado. Eu não consigo trabalhar sem associar teoria e as questões. E pode confiar que é uma maneira maravilhosa para aprender. Vamos ver. Uma rede de computadores é formada por Uma rede pode ser formada por um único nó? O nó é o equipamento propriamente dito. Eu não posso ter um único nó, gente. Para ter uma rede, eu tenho que ter 2 ou mais equipamentos. Então, não pode ter um único nó. Não pode ter um único nó. Vai ter que ter um conjunto. Um conjunto de máquinas. Máquinas eletrônicas com processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos. Olha a definição aí. Perceba que já na banca, ele não escreve mais computadores, ele coloca máquinas eletrônicas com processadores. São computadorizadas. Compartilhando recursos interligados por um subsistema de comunicação, ou seja, quando há pelo menos 2 ou mais computadores e outros dispositivos interligados entre si, de modo a poderem compartilhar recursos físicos e lógicos. O que seriam recursos físicos? Impressora, câmera. E o que seriam recursos lógicos? Planilhas, bancos de dados, documentos. Cada vez mais a gente trabalha de forma colaborativa. Então eu posso estar escrevendo um artigo com um arquivo na nuvem. Vários pesquisadores escrevendo um artigo ao mesmo tempo. Várias pessoas trabalhando em uma planilha ao mesmo tempo. Eu posso ter compartilhamento de recursos físicos, que são equipamentos, e informacionais. Legal. Estes, que são os lógicos, podem ser do tipo dados, impressoras, mensagens, entre outros. Aqui ele generalizou, né? Compartilhar recursos físicos e lógicos, sendo os recursos físicos e lógicos, dados, impressoras, mensagens, e-mails, entre outros. Dados são lógicos, impressoras são físicos, mensagens são lógicos, entre outros. Legal. Gabarito, então, letra D. Vamos para a próxima. Vamos. Por meio de redes de computadores, é possível compartilhar tanto recursos físicos quanto recursos lógicos? Sim, pessoal. Por meio das redes de computadores, eu posso compartilhar equipamentos ou arquivos ou programas. Se eu estiver jogando pela internet, eu estou compartilhando recursos lógicos. Entendi. Então, certa questão. Agora, quando a gente fala hoje em dia em redes, a gente tem que lembrar dessa computação ubíqua. O que é isso? Computação ubíqua. Ubíqua é... Sabe o que significa essa palavra ubíqua? Não? É uma computação pervasiva.
E o que é uma computação pervasiva, pessoal? Não sei também. Não adiantou nada. É uma computação onipresente, uma computação invisível, onde tudo está sendo computadorizado e cada vez menos você vê o computador. Note, se eu for ao shopping hoje em dia, eu preciso, quando eu estiver me aproximando da porta, eu preciso colocar a mão na porta? Quando eu estiver chegando, tem um sensor que detecta a presença e abre a porta. Quando eu estou no estacionamento do shopping, hoje, quando eu entro no estacionamento, já tem LED dizendo para onde eu tenho que ir para arrumar vaga. Por quê? Em cima de cada vaga, hoje, tem um sensor. Esse sensor detecta a presença do carro e mostra um verde ou vermelho. Né? Se já tiver carro, fica vermelho. Se não tem, fica verde. E aí, tem um computador no estacionamento que controla a quantidade de vagas e que vai direcionando. Isso tudo está sendo o quê, gente? Computadorizado. Mas eu não estou vendo o computador. Né? Eu estou vendo coisas computadorizadas. Eu estou vendo vagas computadorizadas, eu estou vendo portas que abrem e fecham com a minha presença, que controlam a quantidade de pessoas em um determinado ambiente. Cada vez mais, a gente tem equipamentos coletando dados, produzindo dados e enviando para computadores realizarem o processamento de uma forma o quê? Invisível. Isso caracteriza a tal computação ubíqua. E o assunto da computação ubíqua converge com o contexto de IoT, que é a internet das coisas. A internet das coisas é formada por equipamentos que possuem sensores, controladores e atuadores. Essa é a topologia de IoT. Então, equipamentos baseados em sensores, e aqui eu posso considerar como sensor um sensor de presença, um sensor de temperatura, um sensor de luminosidade, uma câmera, entendi, um sensor de batimento cardíaco, um sensor de pressão arterial, sei lá, sensores. Um sensor de glicose para monitorar um diabético. Controladores. Controladores vão ser equipamentos que vão estar programados para, de acordo com a entrada de um dado obtido através de um sensor, realizar uma atuação. E essa atuação pode ser o acender de uma lâmpada, um LED, pode ser o tocar de uma sirene, pode ser um alto-falante, a emissão de um som, pode ser um motor que vai abrir ou fechar alguma coisa. Legal. Isso a gente pode exemplificar também nos carros inteligentes, nas cidades inteligentes. Como assim? Ah, pessoal, provavelmente, pelo menos nas redes sociais, talvez vocês já tenham visto os carros autônomos, até mesmo o Uber autônomo disponível nos Estados Unidos. A pessoa pede um Uber, vai um carro sem motorista e atende a pessoa. E esses carros autônomos são cheios de sensores que evitam colisão, atropelamento, né? Vão definindo a rota lá pelo GPS. Cada vez mais temos o quê? Coisas computadorizadas, ligadas à rede, ditas como inteligentes. Além dos carros autônomos, eu posso pensar nas cidades inteligentes. Cidades que vão monitorar o fluxo dos carros e controlar os sinais de trânsito. E em determinados horários vão abrir ou fechar os sinais de trânsito com intervalos para propiciar o quê? O fluxo. Cidades que vão controlar o consumo de energia elétrica das residências para prever apagões e priorizar aqueles setores mais críticos, hospitais, delegacias, que seja, né, penitenciárias, enfim. Então, tudo, a tendência hoje em dia é que cada vez mais as
coisas sejam computadorizadas. Legal. Hoje em dia, eu já tenho, por exemplo, um ar-condicionado, Wi-Fi. Qual é a vantagem? No caminho de casa, dependendo do calor, eu já posso controlar o ar-condicionado pelo celular e monitorar a temperatura. Eu ainda não tenho a geladeira Wi-Fi. Eu sonho com a geladeira Wi-Fi, mas ainda está muito além da minha realidade. Eu já comprei até uma cervejeira Wi-Fi, mas a geladeira Wi-Fi eu não consegui, pessoal. Tomara que com o teu concurso eu consiga, hein? Como? Vamos ver. Geladeira Wi-Fi. Uma geladeira Wi-Fi, gente, é papo de 30 mil. Cai na prova? Claro que cai, senão não estaria mostrando. Cai mesmo? Você vai ver daqui a pouco. Tudo que eu estiver falando, você pode até achar que, ele está contando história, mas tem a ver. Eu não perco tempo. A geladeira Wi-Fi, pessoal, olha aí. Ela permite que você... 25 mil. Ela permite que você... No mercado, se você esquecer o que tem que comprar, você pode pegar o celular e olhar a câmera que tem dentro da geladeira. 25 mil. 25 mil eu compro o mercado todo. A geladeira Wi-Fi vai permitir que você veja, por exemplo, tem um relatório no monitor com os alimentos que estão para vencer, para você poder consumir em tempo hábil. Está melhorando. A geladeira Wi-Fi ela tem um dispenser, uma porta cheia de compartimento para botar latinha de cerveja, refrigerante. E daí? E daí, conforme você vai tirando o que está bebendo, o estoque dela vai baixando. E quando o estoque dela está próximo do zero, sabe o que essa geladeira faz? Manda mensagem para o Zé Delivery, manda mensagem para o iFood, para o Uber Eats. Vai mandar alguém levar para você cerveja, Coca-Cola. E aí o cara toca a tua campainha, já debitou no cartão de crédito, o cara toca a tua campainha, seu Renato, aqui, ó, tua cerveja está acabando. Bacana. São o quê? Casas inteligentes. Quem não, hoje em dia não conhece a Alexa? Não é? Desculpe, não entendi bem a sua pergunta. Acredito que esteja incompleta. Poderia repetir, por favor? Então, o que ela vai representar? Uma central, um hub de IoT. A partir dela, eu vou poder acender e apagar a luz, eu vou poder ligar e desligar o ar-condicionado. Hoje, lâmpadas Wi-Fi, né, a vantagem de você poder dar um comando de voz para acender ou apagar é bem interessante, é no mínimo interessante. Então, a IoT ela já é uma realidade no nosso dia a dia e nas provas. Olha, em uma residência caracteriza uma solução de IoT a instalação de um detector de fumaças. O que vai ser um detector de fumaças? Um sensor capaz de gerar alertas em caso de fumaças. Os alertas vão ser realizados por um atuador e ser acionado a partir de um smartphone para iniciar um mecanismo de reação. A pessoa pode receber o alerta lá no celular e dar um comando para chamar o bombeiro, para abrir a água do speaker, enfim. Essa questão está certa. Legal. Vamos para a próxima. Questão do BRB. Acerca da internet das coisas, assinale a alternativa correta. Letra A. Internet das coisas, também conhecida como IoT, é uma forma mais econômica de acesso à internet. Não tem nada a ver. A qual permite que dispositivos como geladeiras ofereçam internet a celulares. Gente, na letra A ele está colocando a geladeira como roteador. É isso. A geladeira é um ponto de acesso, é um access point. Nada a ver. Então, ela está errada. A gente tem sim a história da geladeira Wi-Fi, mas não tem nada a ver com ser um ponto de acesso à internet. Letra B. Como exemplo de internet das coisas,
é correto citar um dispositivo que mede a temperatura ambiente interna de um escritório e envia essa informação pela internet. Gabarito, letra B. É um exemplo de como cai. Um exemplo de IoT é o Bitcoin. Não, o Bitcoin ele é um recurso bastante atual, né? Uma moeda criptográfica, uma moeda virtual, mas que não caracteriza a IoT. E também não tem nada a ver com bancos virtuais sem agência, gente. Um Nubank da vida, um Banco Inter, não tem nada a ver com IoT, não tem nada a ver com internet das moedas, nem com Bitcoin. Né? A letra C é uma viagem. Letra D. A internet das coisas opera separadamente da internet das pessoas. Não. A gente tem na internet coisas e pessoas. Por isso, não é possível enviar dados coletados por dispositivos conectados à internet das coisas para a nuvem. Errada a questão. Ok? A internet das coisas tem grande aplicação em ambientes domésticos e escritórios, mas pouco em ambientes industriais, de jeito nenhum. A gente hoje vive um cenário de indústria 4.0. A indústria 4.0 é caracterizada pela inteligência artificial, pela robótica, né, pelo Big Data, pelas novas tecnologias, pela computação em nuvem, pela IoT. A IoT tem tudo a ver com o quê? Com a robótica. Então, a indústria, imagina, gente, a indústria é altamente automatizada. Logo, a IoT tem ampla utilização em ambientes industriais. Legal. Gabarito letra B. E assim a gente vai fechando mais um bloco. Vamos que vamos. Valeu!